O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, seja ela pela falta do hormônio insulina ou pela falta da ação do hormônio insulina. O que seria isso? Então, basicamente, toda vez que a gente consome alimentos ricos em carboidrato, após o processo digestivo, o nosso corpo produz o hormônio insulina, porque esse hormônio insulina é responsável por pegar o açúcar no sangue e jogar para dentro da célula. Então, toda vez que a gente consome carboidrato, ocorre esse mecanismo dentro do nosso organismo. Quanto mais carboidrato a gente consumir, mais insulina será produzida, exatamente para baixar essa quantidade de açúcar do sangue, porque a gente não pode ter nem quantidades muito altas de açúcar no sangue ou muito baixas. Quando a gente tem a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina é quando você consumiu o carboidrato, o corpo produz essa insulina para tirar lá da corrente sanguínea, só que o que acontece? Essa insulina não conseguiu tirar toda a quantidade de açúcar. E aí faz o corpo, como mecanismo de defesa, faz o quê? Produz mais insulina. Ainda assim, se essa insulina não consegue retirar o açúcar do sangue, o corpo vai lá e produz mais insulina. Então, essa falta de ação da insulina é que a gente chama de resistência à insulina. Então, antes mesmo de você ter o diabetes tipo 2, o diagnóstico, do diabetes tipo 2, você vai passar por esse processo da resistência à insulina. E doenças mais sérias, como por exemplo, lesão nos rins, perda de pés, amputação de membros, de pés, por exemplo, e também perda de visão. Então, esses problemas decorrentes do diabetes são muito importantes, que acabam prejudicando outros sistemas da nossa saúde ou até mesmo na nossa qualidade de vida. O que a gente tem que fazer na nossa alimentação, na dieta, para prevenir ou mesmo tratar? Porque o diabetes ele não tem cura, mas ele é tratável com os hábitos de vida, principalmente a atividade física e a dieta, a alimentação. Então, não é uma restrição de carboidratos, e sim um controle na quantidade de carboidrato que está sendo ingerida. E isso varia de pessoa para pessoa. Por uma pessoa de 2 metros, que pesa 90 quilos, ou pegar uma pessoa que tem 1,50 m e pesa 40 quilos. Então, a quantidade de açúcar, de carboidratos, ela é individualizada. Então, não é que você vai cortar o carboidrato da sua vida. Pelo contrário, a gente precisa incluir carboidratos, mas numa quantidade adequada para que o nosso corpo consiga metabolizar essa quantidade de açúcar. Isso é muito individual. A gente precisa aumentar o consumo de fibras, a gente precisa aumentar o consumo de gorduras, mas que a quantidade é bem específica. Mas essa parte boa, que a gente consegue controlar a doença exatamente com a alimentação. E a prevenção. O diabetes a gente consegue prevenir, lógico, com uma alimentação saudável, mas existe exames de sangue bem simples que a gente consegue monitorar e prevenir o aparecimento da resistência à insulina. Então, lembra que eu falei que antes de desenvolver o diabetes tipo 2, você vai apresentar resistência à insulina? E a gente consegue fazer esse cálculo da resistência à insulina com 2 exames que normalmente são bem baratos, que é a glicose sanguínea e a insulina, que a gente dosa em jejum, Exames de sangue que a gente dosa em jejum pela manhã. Através desses 2 exames, a gente consegue fazer cálculos da resistência à insulina, para avaliar também quanto de insulina o teu pâncreas está produzindo, e aí a gente já consegue fazer modificações na tua rotina alimentar para prevenir o aparecimento do diabetes, até mesmo da resistência à insulina. E ainda tem mais um examezinho que também é um indicativo, para a gente investigar, que é a hemoglobina glicada. Então, com esses 3 exames, a gente consegue avaliar como que está esse funcionamento do metabolismo do carboidrato, da glicose e da insulina, e prevenir o aparecimento do diabetes tipo 2 e até mesmo a resistência à insulina, que seria o primeiro passo. Então, são maneiras simples, que não são caras, mas que você consegue avaliar como que teu corpo está trabalhando e prevenir o diabetes na tua saúde.